Olá, amores da minha vida, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Anjos Tarô, eu sou imensamente grata pela sua companhia. Mais um dia aqui com a permissão de Deus e a companhia dos anjos para realizar mais uma leitura de chamas, essa primeira sempre tirando uma dúvida do coletivo que vocês sempre enviam através do e-mail, através dos comentários nos vídeos do canal, tá? Mas antes de começar com o tema, eu queria dar um recado super importante para vocês. Pedir desculpa pela voz que ainda não tá legal. E falar para vocês a respeito de uma live que vai acontecer no dia 3 de dezembro, agora de 2022, tá? No canal Universo Místico da nossa amiga linda Rosana Mascarenhas. Então, a live vai acontecer no dia 3 de dezembro de 2022, agora, às 21h30, tá? Ela vai abordar o tema O Despertar da Imperatriz, vai falar do Sagrado Feminino e outros temas maravilhosos. Então, anota aí na agenda, vamos ficar ligadinho. E até lá, em todos os vídeos, eu vou fazer questão de divulgar para vocês a live, tá? Para que todo mundo possa participar desse dia incrível. Já participei de uma live tive o prazer de assistir uma live da Rosana e foi, assim, de uma energia ímpar. E se Deus quiser, se eu não estiver trabalhando, com certeza vou participar dessa também com todo o amor do mundo, vê-la falar e me deixar inspirar pela energia divina do canal Universo Místico, tá? Então, repetindo o dia para você, dia 3 de dezembro, agora de 2022, às 21h30, no canal Universo Místico da nossa linda Rosana Mascarenhas, tá bom? Então, deixa anotadinho aí para não perder. Então, Chamoras, o tema de hoje é um tema que já é recorrente aqui para nós, mas à medida que vai chegando mais pessoas, não, os vídeos são um pouco antigos, então algumas pessoas não tiveram acesso a esse tema, que é a questão do espelhamento. E muitas vezes a gente até fala, mas fica alguma duvidazinha aí no ar e não tem problema da gente sempre voltar quando tiver necessidade para que a gente entenda bem direitinho como é essa fase de espelhamento, se acontece para todo mundo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a fase do espelhamento para as chamas é quando algo ficou por ser trabalhado, tá? Alguma característica de personalidade, algumas sombras, algo que através da convivência fica bastante latente quando você não consegue trabalhar isso sozinho, sozinha, seja divino masculino ou divino feminina, tá? Não importa. Quando vocês estão fazendo o trabalho individual, quando vocês não conseguem alcançar essa visão sobre si mesmo de que algo precisa ser transmutado, algo precisa ser lapidado, reparado, então o universo o que é que ele faz? Sabiamente faz com que vocês se espelhem, ou seja, te mostra no outro, na outra, o que precisa ser trabalhado em você. Então, muitas vezes, a essa sabe, esse conflito passa despercebido, por quê? Porque no meio de tantos processos kármicos, no meio de tantas questões que quando vocês se reaproximam da energia masculina de vocês, falando para as energias femininas, ou energias masculinas se aproximam da sua energia feminina, quando você se reaproxima no meio de tantos processos kármicos já vividos e que surge esse conflito que algo desagrada no outro, então, muitas vezes, a última coisa que você vai pensar é que isso precisa ser trabalhado em você. Você fica com aquilo na mente de que é mais um processo kármico, mais um desgaste, mais um afastamento. E muitas vezes as chamas elas acabam se afastando novamente porque não identifica isso como uma fase de espelhamento, então ignora a necessidade de se trabalhar essa questão que está incomodando e a tendência é que se afaste novamente, tá? Nem todas as chamas, depois que se reaproximam, passam pela fase de espelhamento. Por quê? Porque quando estão fazendo seu trabalho individual, conseguem, conseguem ter essa percepção de si mesmo, se voltam para si e começam a trabalhar tudo que precisa ser trabalhado. Então, essa etapa simplesmente não acontece para muitas chamas, tá?
Então, é basicamente isso, não tem mistério. Quando você está em contato, convivendo com a sua chama, não necessariamente já na união, isso acontece antes, isso antecede a união. E que você se sente extremamente incomodado ou incomodada com uma atitude do outro, com, sabe, com um traço de personalidade do outro. Eu sempre gosto de dizer a questão da falta de paciência. Então você está ali convivendo com a sua chama, de repente, você está numa fila de banco. Aí a tua chama vai começar a reclamar. Nossa, porque essa fila não anda? Nossa, por que isso? Porque, sabe, é muito incômodo esperar porque as pessoas não trabalham. E começa aquela ladainha, aquela falta de paciência, e aquilo vai te irritando, aquilo vai, sabe, te tirando a paz de um jeito que você simplesmente sente aquela repulsa automática e diz: Nossa, eu não quero ficar perto dele ou dela nesse momento, porque essa atitude, isso me irrita. Essa atitude é desagradável, sabe? Ou uma atitude recorrente, algo que aconteça repetidas vezes, porque isso é justamente acontece repetidas vezes para você, para te chamar a atenção. E uma das coisas que te deixa em alerta, que você está na fase de espelhamento, é que antes você não vê essa pessoa agindo dessa forma. Aí você chega até a pensar, não, eu não convivi com a minha chama tanto tempo para ter notado isso nele ou nela, mas não é isso, é porque é justamente isso acontece repetidas vezes, não é uma característica do outro, é uma característica sua, que está sendo refletida no outro para que você consiga enxergar isso em você. Então eu sempre, da outra vez que eu abordei, achei muito interessante, eu recebi o relato justamente de uma chama falando sobre isso, que, sabe, não estava aguentando, tomou ranço da atitude da energia masculina e de repente foi desabafar com uma pessoa amiga, e a pessoa simplesmente foi sincera ao ponto de dizer, mas essa é uma característica que você tem. Então foi daí que a pessoa meio que se tocou que era, sabe, que era o espelho, que aquilo estava acontecendo para que ela pudesse enxergar nela essa característica que precisava ser trabalhada. Então, muitas vezes a gente não percebe, a gente vai no automático, a gente tem determinadas atitudes que a gente não percebe. E pelos olhos, quando a gente vê na nossa frente refletido no outro, isso nos incomoda. E o choque de realidade é muito grande quando a gente se dá conta de que é uma característica nossa, tá? Então a gente precisa prestar atenção justamente nisso. São esses pontos, todos os conflitos são fases de espelhamento? Não. Às vezes é característica mesmo do outro, precisa ser trabalhado no outro, mas o primeiro sinal é que a gente identifica algo que a gente não tinha percebido antes, aí a gente fica se perguntando, poxa, mas eu não convivi, talvez eu não tenha ficado próximo da minha chama o suficiente para notar essa característica dele ou dela. Não, não é isso, é porque justamente isso aparece na fase de espelhamento, que é a fase para que isso possa ser trabalhado, caso individualmente vocês não tenham trabalhado isso antes, tá? Então é basicamente isso, não tem mistério, tá? Não precisa se afastar, é um período onde a paciência tem que estar presente, tá? Abdicando completamente do ego, porque você, quanto mais você luta, querendo provar que aquilo não é um reflexo do que você precisa trabalhar em você, quanto mais você nega, mais aquilo persiste, mais você se irrita, mais isso pode levar a um novo distanciamento. Então, há que se olhar com carinho, sem ego nenhum, porque se você olhar com os olhos do ego, você não vai aceitar que é algo que precisa ser trabalhado em você, tá? Então é muito fácil de identificar, muito fácil de se trabalhar quando a gente aceita desde o princípio, mas quando a gente reluta, quando a gente deixa o ego voltar para a conexão, a gente fica sem querer aceitar que isso precisa ser trabalhado, que é uma característica nossa e vice-versa, tá? Acontece de ambos os lados. Energia masculina e energia feminina não necessariamente acontece só de um lado, de forma nenhuma. Acontece com quem deixou ali os resíduos a serem trabalhados, a serem transmutados. Então, isso vai acontecer, tá bom? Então, é basicamente isso. Repetindo, nem todos os casais de chamas passam por essa fase. Se tiverem já trabalhado essas questões anteriormente de forma individual, nesses momentos aí
de distanciamento que devem ser aproveitados para que vocês coloquem o foco em vocês, trabalhando necessidades individuais de vocês no crescimento, na evolução. Então, na maioria dos casos, esse trabalho aí é feito de forma individual. E quando não é, justamente acontece a fase de espelhamento para que vocês terminem aí esse trabalho, terminem essa limpeza, essa transmutação, para que as energias estejam compatíveis para que vocês consigam chegar à união, ok? Então, a dúvida de hoje é essa. E nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo com a leitura, tá bom? Beijo grande, tava com saudade de vocês e nos vemos. Beijo.